Eu sou o Zoltan, chefe da divisão de utilidades. Meu nome é Fernando Soares, supervisor da planta de utilidades. Meu nome é Vilmar Pedreira, eu sou supervisor de meio ambiente. Estamos na área onde está instalada a ETA, que é a Estação de Tratamento de Água da empresa Millennium. Saber o que a Millennium faz para proteger esse ecossistema tão sensível é o que veremos a seguir. Nós nos instalamos aqui, certo, praticamente em 69. Então o rio, foi feita uma pesquisa, certo, naquela época para ver qual é a condição propícia aqui na Bahia para ser colocado, certo, uma fábrica como essa, que é de refrigeração aberta, né? Ou seja, você tem que captar água de um lado, fazer o processo e jogar água do outro. Então aqui foi um dos locais. E esse rio Capivara, certo, como até hoje é um rio, certo, que você não tem muitos ribeirinhos, ou seja, você não tem muita gente que mora em torno dele, captando a água dele. Então até hoje, certo, ele nos serve adequadamente. E mesmo assim nós temos um processo de redução de água constante, né? Hoje, antigamente você tratava quase 1 milhão de litros, hoje a gente está tratando 360. Isso, acho que o ponto principal é esse. Essa ETA foi uma ETA instalada para tratar 1.000 metros cúbicos por dia de água. Isso. Por hora de água. Por hora de água. E hoje a gente trata menos de 500 metros cúbicos por hora de água. A redução constante no consumo de água, para minimizar o máximo possível de impacto para a comunidade principalmente, né? Hoje esse efluente é devolvido uma água totalmente limpa. Eu posso dizer que é água praticamente potável que a gente usa de consumo da própria fábrica, né? É uma água praticamente totalmente limpa, já tratada, né? Que o lodo a gente retém com a gente para uma utilização com outro destino mais nobre, e a água volta para o rio percolando nessa região até chegar ao rio. Falando em destino mais nobre, com a norma 375 de 2006, ele fala exatamente sobre a utilização do lodo na agricultura. Como é que está a negociação? Já conseguiram avançar nessa autorização de utilizar o lodo na agricultura, já completando com isso o ciclo da sustentabilidade do processo? Nós temos dois caminhos ainda, porque esse projeto foi implantado há 1 ano, então a gente ainda não enchemos ainda, vamos dizer, um tubo inteiro, mas esse próximo tubo que será enchido e nós vamos pegar esse lodo, ele vai ser utilizado tanto para consumo próprio nosso cinturão verde aqui na fábrica, quanto nas comunidades também para fertilização de solo. Já está autorizado a ser utilizado. Interessante. E essa retirada dos sólidos de vocês vai evitar o solamento do rio, a devolução do efluente? Sem dúvida nenhuma, porque a água está voltando sem nenhum tipo de material, nenhum tipo de matéria orgânica concentrada, que vai ficar concentrada apenas num lugar. Ele vai voltar uma água limpa que vai voltar para o solo sem assoreamento. E é importante falar que esse material, esse lodo, é basicamente material do próprio rio, né, que é partícula de solo e muita matéria orgânica. Ou seja, não patogênico, que é uma estação de tratamento de água, não é de esgoto. Esse é um projeto pioneiro no nosso país, no Brasil, porque a maioria das empresas, das estações de tratamento de água, utiliza esse processo convencional, né, que nós vamos ver mais à frente, né, utilizando pré-cloração, floculação, coagulação, decantação, filtração e depois um ajuste de pH e potabilização da água. Mas praticamente nenhuma empresa que eu tenho conhecimento tem esse tratamento de lodo, aqui na Bahia, de uma estação de tratamento de água. Na Bahia não tem. A única empresa que deve ter é Paraná, que tem algumas empresas de tratamento de água que está utilizando esse sistema. Inclusive, muitos estudos que você tem professores do Paraná que estão fazendo esse estudo. Muito bom. Eu acho que nós se despertou a nossa curiosidade, inclusive do telespectador. Nós gostaríamos de conhecer um pouco mais o sistema de tratamento, como funciona, e qual o diferencial exatamente em relação ao seu processo e os demais. Bruta que está chegando. A água bruta do rio está chegando aqui, e aí começa o início do tratamento com a dosagem de cloro, cal e sulfato de alumínio.
que é um tratamento convencional utilizado na maioria das estações de tratamento de água do país. Após a dosagem dos produtos químicos, a água bruta vem seguindo pela canaleta e fluindo aqui, já coagulando para alimentar os equipamentos que nós chamamos de floculadores. Os 3 floculadores, né? Aqui vai proporcionar que as partículas formem flocos para elas ficarem mais pesadas e poderem decantar nos próximos equipamentos que nós chamamos de decantadores. A etapa de lá, que é a etapa de coagulação, você ainda não consegue perceber a aglomeração das partículas. E aí acabou a parte da coagulação, ele entra no floculador e nessa etapa de coagulação, através da velocidade da hélice, começa a vir a aglomeração das partículas, que começa a aumentar o tamanho dos grãos para, no próximo processo, que é a decantação, vir a precipitação dos sólidos. A água proveniente dos floculadores, já com os flocos formados, eles se encaminham para essas grandes piscinas que nós chamamos de decantadores. Esses decantadores vai fornecer o tempo necessário para que esses flocos decantem e deixem a água límpida, transparente, como nós podemos observar. E os flocos acabam formando lodo, que está no fundo, e esse lodo é que vai ser encaminhado para o processo em sequência, que é a recuperação desse lodo, né? A contenção dele e a desidratação dele, que nós vamos ver a seguir. Após o processo de decantação, a água segue para a filtração, processo de filtração de areia. Porque apesar de a gente perceber que a água está bem límpida, ainda existem partículas nessa água que precisam ser retiradas no processo de filtração de areia. Durante o processo de tratamento de água, no processo de decantação, nós temos a geração de lodo. Esse lodo contém partícula de solo e muita matéria orgânica. Então a nossa ideia aqui com o nosso projeto, novo projeto que foi implantado faz um ano, que nós chamamos de projeto de desaguamento de lodo, é justamente conter esse lodo gerado, que é a matéria do próprio rio, e desidratar ele nesses tubos, que a gente chama de tubos geotêxtil. Tá? Esses tubos são de polipropileno e tecido, e são semipermeáveis. O que isso significa, na verdade? O lodo fica contido neles, a água é drenada por ele, mas a água vem de dentro para fora, mas, por exemplo, a água de chuva não entra nele. A água de chuva não consegue penetrar. Esse lodo que é proveniente dos decantadores, ele antes de vir para cá, ele segue para um tanque. E esse tanque nós adicionamos um floculante para quê? Para você também formar um flocos desse lodo, desse material, para facilitar a drenagem aqui no saco, no tubo, certo? Aí uma vez floculando lá esse material, ele é enviado para cá via bombeamento, e aqui ele fica aí repousando e a água fica drenando, como nós estamos vendo aqui. Ela vai percolando para o solo através de pedregulho, e depois a natureza naturalmente encaminha a água limpa, né, tratada, para o rio de volta. Uma parte vai para o lençol freático. Vocês estão vendo aí dois bolsões, né? Um ainda está maior do que o outro, mas o maior ainda não está cheio. Quanto tempo dura para ele? Qual a previsão de enchimento dele? Olha, nós acreditamos, a gente ainda não abrimos um bolsão desse, mas nós acreditamos que ele deve durar aí por volta de 1 ano e meio, no máximo 2 anos aí. Já tem 1 ano já esse? Já tem 1 ano esse aqui.
Eugênio? A educação ambiental é o assunto da aula de hoje e é a primeira de uma série sobre esse tema tão necessário à nova realidade que vivemos. O planeta Terra corre perigo e não devemos esperar que faça por nós o dever de casa. É nossa obrigação ser o agente das mudanças necessárias. O objetivo de se falar sobre educação ambiental é mostrar a importância da participação democrática na gestão dos recursos naturais, assim como no processo de tomada de decisões, para a escolha de novos estilos de vida voltados para a construção de um futuro onde a base seja a sustentabilidade ecológica e a equidade social. Eugênio, o que é educação ambiental? A educação ambiental é definida como a dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente, através de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade. No Brasil, a Constituição de 1988, no seu capítulo 6º, contempla a educação ambiental dessa forma. Cabe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, mas também responsabiliza a sociedade civil, ao cidadão comum, neste objetivo. Professor, qual a importância da preservação ambiental? Antes, é preciso responder o que ela representa para nós, pois a resposta está diretamente ligada à própria sobrevivência do homem nesse planeta. É fácil observar os efeitos da negligência do homem com a questão ambiental. O aumento da temperatura da Terra pode ser sentido na pele, devido ao aquecimento global, realidade essa irreversível, caso não se tome medidas responsáveis e principalmente corajosas. Como é que anda essa questão de reciclagem aqui em nosso município? Sua pergunta foi beneficiada em nosso programa e você poderá perceber que ações positivas já estão em operação. Por favor, aguarde a entrevista com a CAEC, uma cooperativa de reciclagem. Faço eu mesmo um questionamento. Mas o que leva o homem a destruir sua própria casa? Posso responder lembrando que o homem é um ser inacabado, incompleto, inconcluso, conflituoso, enfim, um ser criador, sujeito da história e que se transforma e transforma o mundo, gerando transformações rápidas e severas e promovendo crises ambientais. Por isto, é importante educar, desenvolver a consciência ambiental para a construção da cidadania planetária. Isto é possível? Pergunta-se. Sim, e eu afirmo que isto pode ser feito através do ato de reeducar o olhar. Mas você ainda pode perguntar o que significa isso. Reeducar o olhar significa evitar desperdício, reeducar os seres humanos, controlar a poluição, desenvolver novas atitudes, atuar para reverter os problemas ambientais. Mas também é necessário mudar nossas ações, abandonando a ecologia fundamentada no ambientalismo superficial, ou seja, brincar de defensor da natureza e aplicar ações de gestão ambiental para melhorar a vida do homem e promovendo mudanças radicais no papel dele no planeta. Precisamos sim nos transformar em novos cidadãos do planeta, mas para isso é necessário refazer o elo que a natureza tem conosco e promover modificações em nossas vidas, em nossa forma de pensar a escola e na pedagogia em que nos educamos. E não podemos esquecer que, juntos, devemos preservar o meio ambiente e impedir a destruição da própria espécie. E finalizando, a aula de hoje pergunto, e você, em qual mundo deseja viver? Qual a história que irá contar a seus filhos e netos? Esta? Seja você também um ecoempreendedor.
conhece a Fábrica de Floresta? Veja aqui no ecoempreendedor.com. Eu sou Loiane Borges, engenheira florestal. Sou formada pela Universidade de Brasília e fui convidada por Álvaro Oyama para assumir o projeto Fábrica de Florestas. Então sou coordenadora do projeto desde dezembro de 2010. Estamos aqui para visitar a Fábrica de Floresta, um projeto do INSEC. Percebemos que muito mais que um viveiro de mudas que serve para reflorestar as áreas degradadas do litoral norte da Bahia, o INSEC também é cultura. Venham conosco. O INSEC, que é o Instituto Corredor Ecológico Costa dos Coqueiros, idealizou há 6 anos atrás um corredor ecológico para a região. A gente precisava de uma ferramenta para materializar esse corredor ecológico. A ferramenta foi o projeto Fábrica de Florestas. Então o INSEC serviu para montar a ideia, digamos assim, organizar a ideia, e o Fábrica de Floresta veio mesmo para tornar real. Fábrica de Florestas está no 3º ano, o INSEC já tem 6 anos. O que a gente tem notado é que a demanda pela produção de mudas nativas tem sido tão crescente na região que o Fábrica de Florestas está tomando uma musculatura às vezes maior do que o próprio criador, que foi o Instituto Corredor Ecológico. Essa tem sido, a gente tem notado isso, porque os órgãos ambientais, o próprio Ministério Público, a própria conscientização das empresas, das comunidades, tem demandado cada vez mais mudas de espécies nativas para a recuperação de áreas degradadas. Quais são as empresas que hoje são parceiras que apoiam, né, o Fábrica de Florestas? Inicialmente o COFIC, que foi o associado fundador do INSEC, que é o Comitê de Fomento Industrial do Polo, que representa 60 indústrias do Polo. E mais diretamente apoiando o projeto, a gente tem a CETREL e a Braskem, apoiando o projeto Fábrica de Florestas e apoiando também a manutenção institucional do Parque Sauípe e do Museu de História Natural, que a gente vai estar visitando, que é o Museu da CETREL. Essas mudas aqui vão servir para repovoar o corredor? Essas mudas já estão servindo, na verdade. A gente tem uma produção constante e a gente está agora em pico de saída de mudas para plantio de áreas degradadas. Quem pode explicar melhor isso para você é Loiane, que é a nossa engenheira florestal e é quem toma conta de todo o projeto Fábrica de Florestas. Essa semana, no finalzinho dessa semana, a gente vai estar concluindo o plantio de 72 mil mudas. De uma meta anual de quanto? De uma meta de 200 mil mudas, e as 72 mil foram plantadas no anel, que é a área foco inicial para formar o corredor, anel florestal de Camaçari, e aí a partir do anel que a gente vai subir no litoral norte formando o corredor. A Fábrica de Floresta, ela extrapolou, o INSEC é local, né? Está aqui localizado em Mato São João, no estado da Bahia, mas a Fábrica de Floresta, ela parece ter uma dimensão muito maior, né? Tem um potencial maior, né? Até onde vocês querem chegar? A nível de plantio, depende do apoio que a gente tiver, né, do próprio conselho, do apoio de outras instituições parceiras. O que acontece? O INSEC tem um campo de atuação de Salvador até Sergipe. Nosso planejamento estratégico é de começar o corredor ecológico ali no anel florestal do Polo, APA, Joanes e Pitanga, e seguir aqui até o Rio Sauípe. Esse primeiro planejamento estratégico vai até 2015. De atuação do INSEC nessa área. Começamos pelo anel florestal. No anel florestal nós já plantamos nesses últimos 3 anos mais de 300 mil mudas. Excelente. Esse ano a gente deve estar passando 500 mil mudas no município de Camaçari. Mas isso não nos impede de estar atuando em todos os municípios da região metropolitana de Salvador e do litoral norte. A gente já doou muita muda para as empresas, prefeituras, para o próprio exército, para órgãos ambientais. A gente tem atuado de Salvador até Sergipe com o negócio mudas. A gente sabe que esse negócio ele é um fator gerador de emprego e renda. Como é que vocês estão chegando à comunidade local? Como é que vocês estão transferindo essa riqueza através de que? Projeto de educação ambiental, por exemplo? Educação ambiental e plantio e manutenção das áreas. A gente tem seminários de capacitação, seminário de restauração ecológica comunitária. Seminário de combate a incêndio. Combate a incêndio, e aí nesses seminários a comunidade é capacitada
E depois a gente leva eles para fazer plantio e manutenção das áreas. Então, todo o nosso vocês envolvem a comunidade no plantio, não é isso? Todas as nossas áreas logicamente, de plantio vocês estão remunerando essa comunidade. A gente começa com a sensibilização e educação ambiental nas comunidades, nas escolas, aí depois a gente chega na associação e nas cooperativas e propõe as capacitações. Depois que a gente faz a capacitação, a gente remunera quem quiser plantar árvores com a gente via associação ou cooperativa. Esse tem sido a tônica do negócio. Então, com isso a gente faz educação ambiental, envolve a comunidade, ela põe a mão na massa e o fator principal, depois que ela planta, ela vira dona daquele ativo ambiental. E aí isso daí faz com que aquela área seja realmente monitorada e preservada dali por diante. Eles mesmo cuidam do que eles porque eles não vão destruir áreas, aquilo que foi fruto do suor deles e de tudo que eles aprenderam. Esse é o diferencial da metodologia que a gente criou com Fábrica de Florestas. Apesar de tudo que nós vimos, Álvaro, percebe-se que há uma área que está precisando de algumas reformas, tem até um certo abandono. Por que está acontecendo isso aqui? Olha, na concepção do projeto Parque Sauípe, pelo INSEC, o INSEC tem dois projetos, o projeto Parque Sauípe e o projeto Fábrica de Florestas. Na concepção do projeto Parque Sauípe, a gente fez uma gestão compartilhada, tripartite aqui do parque. A gente conseguiu a CETREL, que toca o programa de educação ambiental, que construiu o museu e que o programa roda aí sem problemas há mais de 4 anos. E a gente tinha um parceiro, uma rede hoteleira aqui próxima, que bancou a parte do turismo sustentável e turismo de aventura aqui no parque, levando em conta os ativos do parque. A gente tem um parque de 66 hectares de Mata Atlântica e Restinga, com 2 nascentes e 5 lagoas. Então, 5 lagoas? 5 lagoas. São 2 vales. Dentro do parque a gente tem 2 vales formado por 2 nascentes que formam essas lagoas aqui que estão na beira do museu. Então, quando a gente idealizou o Parque Sauípe, a gente conseguiu esse parceiro e esse parceiro montou aqui uma estrutura para o turismo ecológico e turismo de aventura, com tirolesa, com bicicletário, com trilhas, com canoagem, com arvorismo e uma série de opções que se tinha para o turista passar aqui 1 dia, 2 dias brincando e conhecendo o parque e fazendo cultura ao mesmo tempo. Só que há 2 anos esse parceiro abandonou o projeto e desde então a gente está buscando parcerias, já há sinalizações de parcerias nesse sentido e a gente está buscando aí viabilizar. Diante disso que você está colocando, desse potencial turístico, né, de turismo ecossustentável, você está de certa forma fazendo o quê? Um convite? Um convite para os ecoempreendedores de plantão, para as empresas que praticam a responsabilidade socioambiental atrelada à cultura. É um convite e um apelo mesmo a que nos ajude aqui a manter esse núcleo de turismo, porque senão o parque hoje ele funciona e é aberto aos estudantes, já é um grande feito para a sociedade. Mas é muito interessante que o parque esteja aberto para o turismo mesmo, para que possa ser visitado por quem esteja passando aqui pela região da Costa dos Coqueiros aqui na Bahia, que é o litoral norte da gente. Convido vocês a uma reflexão sobre o que vimos no programa de hoje. O que significa ser verdadeiramente um ecoempreendedor? Qual sua motivação para assumir uma postura de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental perante o seu mercado, seu cliente, sabendo que ainda é caro, que gera aumento dos seus custos a curto prazo, adotar as ações que são exigidas para esse fim, sua empresa ecoeficiente? Sabemos que o empresário brasileiro nunca encontrou terreno fértil para empreender. Apesar da dificuldade de crédito e da grande burocracia que trava o seu começo, ele nunca desiste, não o verdadeiro empresário. Se então, uma empresa voltada para a sustentabilidade parece ser uma louca utopia ou coisa de idealistas visionários. E isto é a pura verdade. Vocês empresários
que de forma corajosa perceberam e investiram em ações de vanguarda que adotaram a sustentabilidade e seguem o tripé do chamado desenvolvimento sustentável, estão hoje com uma longa dianteira aos que ainda não aderiram a essa nova ordem mundial. O ecoempreendedor percebe que a sociedade reconhece seus esforços e sua vocação em criar um mundo melhor. Este reconhecimento é demonstrado em seus gráficos, que com certeza refletem um crescimento em seus produtos e serviços junto ao seu mercado. Isso gera lucro, direito legítimo dos homens e mulheres que empreendem nesse país. E sabemos que lucro investido significa emprego ofertados, fazendo a roda da economia girar. Além das características já citadas, vejo no comportamento do ecoempreendedor uma fonte de bons sentimentos e responsabilidades com as gerações futuras do nosso planeta. Acredito que seja essa sua principal motivação. Este programa está aberto a todos que, de alguma forma, queiram contribuir com um planeta mais justo para nós e as futuras gerações. Seja você também um ecoempreendedor. Isso e muito mais aqui no ecoempreendedor.com.